Olá, amigos de discussão bíblica. Estamos aqui para revisar a lição número 11, desde um torbellino, ou desde uma tempestade, se você quiser falar. Nesta lição, a gente por primeira vez vê Deus falar a Jó. Jó tantas vezes tinha pedido para falar, para argumentar com Deus, e ele acusando a Deus de intolerante, de injusto, de que ele estava fazendo injustiça com ele, enfim. E finalmente Deus aparece na cena para dizer a resposta que Jó talvez estaria procurando. No entanto, antes da resposta, Deus aparece em forma de uma tormenta, de uma tempestade, né? E Deus aparecendo desta forma certamente deve ter causado medo em Jó. Vocês devem lembrar que por ocasião da lei de Deus dada no Sinai a Moisés, Deus falou primeiro a lei. E esta lei falada, que está ao final do capítulo 20 de Êxodo, do livro do Êxodo, acaba com que os israelitas pedem para Deus não falar mais, porque estava sendo muita fumaça, era uma voz de trombeta, e eles ficaram assustados, porque os sinais eram muito grandes e maravilhosos. Aqui, da mesma forma, Deus se apresenta a Jó com toda uma força da natureza, a qual não pode ser contida. Provavelmente, os amigos de Jó estavam argumentando com Jó aquela coisa, e ao ver aquela tempestade, aquele problema, aquela situação climática vindo, provavelmente os amigos de Jó vazaram rapidamente, e Jó, com suas doenças e com toda a sua problemática, ele não tinha mais nada que fazer. Talvez até ele imaginou que estava vindo a morte finalmente dele. Mas sabemos de que essa tempestade chegou perto de Jó, mas não chega a atacar a Jó, não ataca, senão ele fica em certa distância, e desse vento aparece uma voz, a voz de Deus. E Deus vai falar em sua primeira argumentação: quem é esse? Quem é esse que está distorcendo o conselho? A quem que está falando? Quem que é esse? Tem pessoa que pensa que esse eram os amigos, ou era o Eliú que acabava de ter falado no capítulo anterior. Mas nós entendemos, pela leitura do capítulo 40, que é Jó essa pessoa que estava distorcendo os conselhos. Quem é esse que está distorcendo o conselho? Quando Deus fala desta forma, Deus já está falando que a gente não entende nada, a gente não sabe nada. Deus aparece com toda a sua magnificência em uma tempestade, e Jó tem que ficar quietinho, porque ele deve estar até com medo. E Deus já fala: quem é este? Quem é esse que está falando? Quem que é esse que está reclamando? Às vezes a gente reclama tanto, gente, nesta vida. Reclamamos dos nossos pais, reclamamos do nosso filho, reclamamos do governo, reclamamos da cidade, do prefeito, reclamamos da nossa igreja, dos nossos amigos, e a gente fica, é um mar de reclamações, tantas pessoas descontentes, e a gente acha que a gente está sendo injustiçado, que a gente está sofrendo demais, que a gente está sofrendo até mais que Cristo. A gente tem uma tendência a sobrevalorar nossos sofrimentos, pensando que nós estamos sofrendo mais que os outros é pouca coisa. Como vocês veem, Deus já vai falar quem é esse. Toda vez que nós façamos esse tipo de perguntas: mas por que eu perdi o serviço? Por que o país está chegando a esta situação? Por que meu pai, estando em boa saúde, morreu atropelado por um caminhão? Toda vez que a gente fique pensando em os porquês da vida, a gente sempre nunca vai encontrar as respostas, porque essas coisas só pertencem ao Senhor. Deus vai falar: quem eres tu? Quem é você? Bom,
E depois essa primeira questão, já coloca no lugar a Jó, quem que é ele e quem que é Deus. E depois Deus discorre sobre a natureza. Onde que você estava quando eu fundava a terra? Onde que você estava quando eu colocava limites ao mar? Onde que você estava? Obviamente a resposta, ele não sabe. A resposta para isto deveria ser, bom, eu não estava. Onde que nós estávamos? A gente não sei quanto, se perguntamos no ano 1800, quem que estava? Nenhum de nós estava. Agora imagina, na época mais antiga, nós não estávamos. Nós não existíamos. Então, que coisa a gente sabe? A gente mal sabe até a história do nosso próprio país, como que foi a época passada. Basicamente a gente se confia muito nos livros, nem nos livros, só no que falou o professor aí da escola. As pessoas não têm muito interesse em querer descobrir o passado. Mesmo assim, tentando descobrir, a gente percebe que não se sabe muito bem, porque as pessoas não se dedicam a estudar. E tem coisas que são muito antigas que também não temos como saber. E aqui está o problema da ciência, porque a ciência tenta entender tudo, mas quanto do que a ciência já descobriu, de fato, equivale à totalidade do que se precisa, todo o conhecimento que se pode produzir. Se você faz essa conta, provavelmente nosso conhecimento não passa de 1%. Juntando a química com a matemática, a física, a sociologia, a psicologia, as engenharias, as matemáticas, enfim, a gente não consegue entender muitas e muitas coisas. Por exemplo, como que uma formiguinha funciona. Isto aqui é uma pergunta muito simples e o elemento está perante nossos olhos, mas agora eu desafio a que juntem todo o conhecimento da biologia, todo o conhecimento da química, da física, e não se consegue mesmo assim explicar. E uma das razões para não conseguir explicar isto é que, desde o ponto de vista da biologia, é muito difícil explicar todos os fenômenos. Precisamos da química, precisamos da física, precisamos da física quântica, precisamos muito mais conhecimentos, que ainda nem existem alguns, de tal forma que hoje não conhecemos como funcionam as coisas. Entendemos só pedaços, mas agora na hora de juntá-los para fazer funcionar, aí achamos problemas. Enfim, queridos, Deus não precisa dar resposta a nossas questões. Deus é Deus, nós somos os que estamos em problemas, e nós somos humanos reduzidos, capacidade limitada, não entendemos muitas coisas, menos o que acontece com a natureza, menos ainda o que acontece conosco. Então, o que temos que fazer? Manter a humildade perante o Senhor. Deixar que Ele faça as coisas que Ele acredita que se devem fazer. Porque o mais importante para Deus não é salvar teu pai do câncer, nem teu filho de uma leucemia. O mais importante para Deus é te salvar para a vida eterna. E com esse propósito, Ele sempre vai trabalhar. Porque este mundo sempre terá morte e aflição. Mas todo aquele que descansa em Cristo ressuscitará no tempo final. Portanto, a gente aqui sempre vai sofrer, sempre vai ter perguntas, sempre vai questionar, mas nunca teremos a resposta definitiva para todos os nossos questionamentos. A gente tem que aprender a confiar em Deus. E Deus, no seu respectivo momento, não agora, mas na frente, responderá todo o que a gente quiser, como está revelado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Mas isso é assunto de outro estudo. Por agora, até aqui fica nosso estudo de Jó, e lhe desejamos uma feliz semana. Até a próxima semana.